Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Só Lamento Podcast. Depois de um tempo sem gravarmos, estamos de volta de novo. Todo episódio a gente está aqui dizendo que depois de um certo tempo, mas porque sempre vai ser um certo tempo depois de gravar, né? Então sejam bem-vindos. Hoje nós não temos convidados, mas o assunto ele é muito bom. Então o convidado é o Espírito Santo. O Espírito Santo, é isso aí, verdade. Lucas, por favor, tu que já se apresentou, já deu o dom da graça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, esse podcast ainda existe, né? Para a tristeza de uns, para a alegria de outros. De muitos, eu diria. O Senhor nos tem nos sustentado até aqui. Amém, isso aí. E o Christian? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Messi tem o dom de jogar futebol. Tem, né? Foi abençoado, né? Então, exatamente, o assunto de hoje são os dons, né? Esse assunto que é milenar, né? Polêmica, tentativas de estabelecer o que é, o que não é, quando que se tem, quando não tem, se ganha, se perde, se é permanente, se é um só, se são todos, se é nenhum. Então é um assunto que tem muito pano para manga, eu diria. E a gente vai tentar trazer mais confusão ainda, né? Porque é só o que a gente faz, né? Sobre esse assunto, que é importante, né? Afinal de contas, é um assunto que claramente está na Bíblia, que é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo nos dá através dos dons para servirmos na igreja. Então a gente já tem uma definição aí de que para que serve e quem que dá, né? É claro que daí nós vamos ter várias posições a respeito disso, como qualquer assunto da teologia. E hoje nós vamos tentar, né, entrar um pouquinho nesses assuntos, nos continuistas, nos cessacionistas, se tem um caminho no meio disso tudo ou não. Né? Enfim, vamos conversar sobre os dons. Mas a gente podia começar falando a respeito do que são os dons, né? O que é o dom, né, do Espírito Santo. Como é que a gente pode assim, definir isso sim, né, de uma maneira que fique talvez mais clara para as pessoas, e talvez aqui já vai haver discordância, então tudo certo. Vamos brigar, hoje é dia da briga. Hoje é dia da briga. Como é que nós definimos os dons, então? Acho que em primeiro lugar, dom é um dom. Um dom. Né? Um gift. Um gift. Presente. Um presente, essa é uma boa definição, é um presente. É um dom. Não é nosso. Ele é presente e ele é do Espírito. Isso. Né? E não é teu. Não. Uma capacitação sobrenatural. O óbvio precisa ser dito. Sim, né? sim, eu sempre repito isso. O óbvio precisa ser dito. O tempo todo, eu diria. Mas eu acho que é claro nas listas de dons, né? Que também falaremos se são exaustivas ou não. Que tem um objetivo e um propósito final de serviço na igreja. Então, acredito que os dons são capacitações dadas pelo Espírito Santo. Pode ser de qualidades que você já tenha, mas é claramente algo sobrenatural. Sim. Que amplia isso. Sim. Ou pode ser coisas que você não vê, qualidades que você não vê em você, mas que na atuação de um ministério específico da igreja você tem, porque eu acho que ela está completamente ligada ao serviço e ao ministério. Então, o dom é um presente, uma capacitação do Espírito Santo que te ajuda e colabora no teu exercer de um ministério na igreja para servir e amar os irmãos. Acho que é uma boa definição, né? Então, não é algo que necessariamente está alinhado com qualidades que eu tenho. Não necessariamente, eu acho que não. E uma coisa boa de dizer é que quando a gente ganha um presente aqui, geralmente é para uso nosso, né? E esse dom, esse presente, essa dádiva, a gente tem que entender que ela é para o uso e a edificação da igreja, né? Ela não é para tua própria edificação. Então, esse presente, vamos dizer que ele é de uso coletivo, né? Da igreja. Então... Eu acho que, Deus, logicamente, em sua soberania e graça, pode conduzir a nossa vida a aprender coisas que depois a gente vai aplicar na igreja de uma forma mais perfeita ou mais intensa e mais sobrenatural pela medida que o Espírito Santo atua em nós, com qualidades que a gente já aprendeu no decorrer do caminho. Mas eu acho que
não depende das nossas qualidades. Aham. Isso para mim me parece claro no tema dons. Pode É que ajudar, né? pode A ajudar, nossa- mas nunca vai depender nunca de vai- nós, porque eu acho que a chave do negócio é realmente ser algo sobrenatural que passa o como dependemos de Deus para viver igreja. Aham. E é interessante, e o que moveu também a gravação desse podcast é porque Paulo, em 1 Coríntios 21, ele vai falar sobre a gente não ser ignorante quanto aos dons. Ou seja, Exatamente. saber do que se trata, saber o que é, saber qual que nós temos, né? E talvez a crise, 1 Coríntios 12, 1, na verdade, 12, 1. A crise, talvez, de a maioria dos cristãos que eu já conheci é essa, né? Eu não sei qual que é meu dom, né? Eu não sei como que eu faço para descobrir o dom, enfim. Então é importante E a nós gente falar vamos sobre isso. fazer Um teste. um teste no Teste final no para fim. você descobrir. Baseado nos discípulos, qual discípulo você é? Pague R$12,90 no QR Code e descubra qual discípulo você vai ser. Cara, sabe que eu tava vendo um vídeo do Iago sobre isso, sobre dons, e ele fala exatamente sobre essa nossa. Que dom, que dom, que dom. E talvez a percepção nossa de buscar uma qualidade, uma capacitação do Espírito Santo que ele tá dando para nós, talvez a intenção seja outra. Em qual ministério É isso. a igreja está precisando que eu sirva? Exatamente. E a partir de ver a necessidade da igreja e o ministério que eu preciso servir, eu vou ver Deus me capacitando e me dando qualidades para servir de uma maneira que glorifique a Ele e edifique os irmãos. Talvez precise um passo, já tenha necessidade de que eu sirva, para que depois Deus venha e capacite, né? Claro, com essa minha belíssima voz, talvez eu não consiga servir no ministério de louvor, né? Cantando, ou com as minhas habilidades de tocar um violão que talvez espante todos os nossos irmãos de dentro da igreja, mas eu posso ajudar de uma outra forma. Eu posso organizar a igreja depois de um culto, eu posso servir em algum outro lugar, e aí Deus sim pode entregar essa minha capacitação e esse dom posteriormente, né? Eu me lembrei que quando vocês estavam falando de Romanos 12, que é para mim um texto que elucida muito essa questão dos dons, né? Romanos 12 é aquele famoso do 1 e 2 que ele fala para a gente não se renovar não se amoldar o padrão do mundo, né? Mas ser renovado pela transformação da nossa mente, enfim. E do 3 até o 8, Paulo vai falar sobre isso. Eu vou ler aqui porque eu acho que vai trazer luz, né, sobre esse assunto. Diz assim, a partir do 3, Romanos 12, 3 até o 8, diz: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então é óbvio que essa aqui não é uma lista exaustiva de dons, né? Paulo está citando alguns dons aqui, né? Tem outros lugares lá em Coríntios e Efésios, acho que também tem uma lista de dons, enfim, e nenhuma dessas juntando não é uma lista exaustiva, na minha opinião, né? Eu acho que o Espírito Santo tem muita mais criatividade nos dons do que esses que estão listados ali, né? Eu acho que isso é importante ressaltar, né? Porque eu acho que é um erro que às vezes, como a gente não adentra muito nas questões teológicas no dia a dia, falando sobre dons... Tu quer encontrar na lista, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. A gente não pode tentar... A nossa opinião, nossa posição aqui, acredito que como podcast aqui, é que não é exaustiva nenhuma das listas, que a gente não vai achar todos os dons e todas as maneiras pelas quais o Espírito Santo pode agir na igreja. Inclusive, nessa lista. Se tu que tá ouvindo agora discorda, deixa aí no comentário aí embaixo, escreve aí a tua ideia, tá bem certo, tranquilo. Porque realmente tem gente que discorda. Tem gente boa, gente grande. Tem os próprios movimentos carismáticos, eles vão dizer que é só uma lista de 1 Coríntios ali. Os outros, tem gente que vai dizer que é uma somatória de todas essas listas e vai fazer, é isso, se não for dentro disso,
não é dom do Espírito Santo. E tem gente que exclui, né, o dom de contribuição. Ao contrário da minha abertura, o dom do mestre jogar futebol não é um dom. Sim, sim. Mas o que deixa uma tensão é, o Lucas acabou de falar sobre o louvor. Aham. Música. Música é um dom, não é? Isso nós temos uma tensão. Tem E uma outra, tensão. e conforme o tempo vai passando e a gente vai avançando na história, vai surgindo necessidades diferentes dentro da comunidade. Aham. Então, com certeza o Espírito Santo vai criando novos dons, vamos usar assim essa palavra, para que você exerça essa função dentro da igreja. Sim. Né? Não, isso é Dessa importante necessidade. de ressaltar mesmo, né? Então, talvez o seu dom não esteja nessas listas, né? Na nossa humilde opinião. Talvez seja um dom que não está ali listado, mas que o Espírito Santo quer te usar dessa forma, né? Então, e só voltando aqui para Romanos 12, né? É interessante que ele começa falando sobre... aqui teria que fazer quase um estudo, uma mensagem, né? Daria para fazer tranquilamente. Mas, assim, para a gente não se alongar muito nessa questão aqui, ele fala sobre fazer isso na medida da fé. Mas a fé não é no sentido da fé que salva, mas é essa graça recebida de Deus. Então, na Sim. medida... E aqui entra uma outra questão que às vezes a gente deixa passar batido, que talvez a medida do dom seja diferente para cada um também. Claro. A gente vai ser usado de uma forma diferente, Sim. de acordo com a vontade do Espírito Santo, né? É isso que está dizendo aqui em Romanos. E também, no versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Ou seja, a gente tem que ter um conceito equilibrado no sentido de que a gente não é melhor do que ninguém por ter um determinado dom, mas também quando... eu acho que Augusto Nicodemos... Tem ele uma usa... série em Romanos dele que é e ele usa uma maravilhosa. expressão, ele fala do orgulho invertido, Sim. que é quando alguém, por exemplo, vem te elogiar, assim, daqui a pouco tu fez ali uma pregação e o cara vem, nossa, que bênção, né, que tu é usado por Deus aqui na igreja, e o cara fala assim, não, eu não sou nada disso e tal. Pode ser humildade, mas pode ser também um orgulho ali meio oculto, né? Quando na Espírito de verdade vira-lata. quando a gente pode dizer glória a Deus, amém, que eu Amém. quero ser usado, né? Que feliz, porque talvez a gente corra o risco, segundo Nicodemos, de inclusive entristecer o Espírito Santo que está nos capacitando a fazer algo, e quando alguém reconhece e agradece por isso, a gente diz não, tá louco, né? Não, nada a ver, não sou isso, né? Quando na verdade talvez o Espírito Santo tá te fazendo ser isso. Mas ao mesmo tempo é um fio da navalha, porque tu pode virar para outro lado e dizer, mas realmente, né? Eu sou uma bênção para essa igreja. Sem mim vocês não poderiam fazer nada, Essa né? igreja ser minhas pregações? Isso, seria nada, enfim. Então, cada um tem um conceito equilibrado de si mesmo. Acho que essa é a palavra. Não é para mais nem para menos, né? Não é para ser Na o medida super-herói, mas também não é o depressivo, né? Que não serve para nada, que é um lixo, né? Eu acho que no fim das contas o dom ele deve ressaltar dependência e não reverência, né? Ele deve ressaltar o quão dependente a igreja é do agir do Espírito Santo e não reverência a pessoas, né? Deve apontar sempre a Deus. Isso aí, que não vem de nós, né? Mas é algo do Espírito Santo, né? Eu tava vendo aqui, o Lucas estava falando de contexto da igreja, e isso eu acho legal da gente introduzir, porque a gente tem que entender como é que surge essa parada dos dons e tudo mais, né? E no final do livro de Marcos 16, 15 a 17 a 18, Jesus fala o seguinte: ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão mão nos doentes e estes ficarão curados. Veja, eu acho que a gente tem um contexto bem específico durante o livro de Atos. Uhum. E isso que Jesus fala, a gente vê claramente acontecendo no livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, Sim. né? Por quê? Porque a gente tem um contexto específico da história da igreja. A igreja está nascendo ali. Ela precisa realmente de uma chacoalhada no mundo ali. Precisa de questões visuais, precisa de milagres e dons mais claramente visíveis ali.
no decorrer do Novo Testamento, eu vejo que há essa questão de dons, mas não vai sendo mais tão dependente de dons quanto o livro de Atos. O livro de Uhum. Atos, ele é Sim, Espírito absurdo, Santo total. aham, É o Espírito Santo agindo em todo momento. Depois, a gente já vê pessoas agindo, servindo, a gente já vê as cartas de Paulo e tudo mais. coisas mais normais, vamos dizer assim. Coisas naturais, e eu acho que isso é o caminho natural das coisas, no fim Aham. das contas. É a igreja tomando forma, a igreja criando um formato, um modus operandi, e continua necessitando do Espírito Santo a todo momento, mas ah, depois disso eu acho que não precisa ser tão Tão virada necessário. de mesa Aham. quanto é o livro de Atos. Aham. E aí que eu acho que vem a visão de sensacionismo, que vão crer que acaba, né? O sensacionismo Termino. São raros os é difícil de tu sensacionistas falar que o sensacionista vai dizer que não tem mais dons hoje. Isso. Mas que houve uma grande redução, né? Mas tipo, que o dom de profecias, talvez ele não seja tão necessário quanto na época. Por quê? Porque na época o profeta ia lá e ele falava da parte de Deus para o povo, e hoje nós temos a Bíblia para isso, né? Então, talvez e o continuista, ele vai acreditar que hoje o cara vai dar as profetadas ali, no fim das contas, alguns deles. E alguns vão crer que o cara que tá pregando ali na frente, ele tá agindo como profeta de Deus também, como boca de Deus que está falando a sua palavra. Sim. E eu acho que nessa medida a gente pode enxergar um dom de profecia no cara que vai pregar no domingo, se ele prega diligentemente conforme a palavra de Deus. Sim. Mas a gente não é dependente desse dom especificamente hoje. O grande problema é que a profecia, principalmente para quem... A gente já vai falar das posições, né? Vou tentar classificar cada uma delas só para situar, né? O grande problema é que, às vezes, a profecia, principalmente, se confunde com previsão do futuro. Isso. É um cartomante crente, né? Muito bom. Porque, geralmente, quando fala de profecia, o cara já liga instintivamente, instantaneamente à previsão do futuro. Né? Ou revelação de pecado. Né? Tipo, Deus sempre falando, cara, Christian, abandona isso aí porque não sei o que, porque não sei o que lá, né? E aí entra as profetadas, né, do cara no púlpito lá dizer, Deus me falou que aqui tem alguém lutando com uma doença séria. A chance disso ter ali é muito grande. Alguém aqui está lutando com um casamento quebrado. Né? Então são as profetadas, né, que a gente tem por aí. E aí que entra essa questão das posições, né, que nós temos. E talvez a gente pode introduzir essas, pelo menos 3 posições, vamos dizer assim, né? Um extremo, outro e outra mais ou menos no meio, né? Mas antes, só para a gente tentar resumir, então, os dons são uma capacitação do Espírito Santo, né? Especial, são presentes que o Espírito Santo dá. Eles são sobrenaturais, são variáveis, no sentido de que não é que tu recebeu aquele dom, vai terminar a vida com aquele, pode ser que sim, mas pode ser que o Espírito Santo mude isso de acordo com a necessidade. E são para servir na igreja. Eu acho que isso a gente não enfatizou muito, mas é para servir na igreja. Então o dom, ele é para servir, tanto que a imagem ali de que Paulo usa, que ele gosta muito, é do corpo, né? Depois ele vai falar que o corpo tem muitos membros e tal, que cada um deve exercer a sua função. O que também já exclui a possibilidade, que o Lucas falou antes, de o cara que Edificação própria, né? Não, e também de servir naquilo que ele não foi chamado para servir. Sim. Né? Porque, sim, por exemplo, assim, o cara é cristão de verdade, sério com Deus, e ele quer cantar no louvor, mas ele é extremamente desafinado. Não dá. Né? Não dá. E aí a gente pode chegar numa discussão aqui se isso é um dom ou não, né? A música, né? É um dom ou não é um dom. Mas o fato é que ele não tem esse dom. Talvez para sair dessa área da música, que talvez é um pouco mais polêmica, o cara quer dar um curso, na EBD, nas igrejas que tem EBD, um curso de alguma coisa, mas ele não tem dom de ensino. Visivelmente é uma dificuldade. Ele vai conseguir? Vai, mas não é para isso que Deus chamou. Né? Então, às talvez vezes tem o que ter... assunto que o cara quer trazer seja bom, pode edificar as pessoas, não, ele é sério, mas a didática do cara não seja boa, as pessoas não vão conseguir prestar tanta atenção. E aí entra a questão ali também do versículo 4, de ter um conceito equilibrado de si mesmo, de pensar assim, gente,
eu não quero, eu queria fazer isso, mas não é o que Deus me capacitou e me chamou para fazer. O que que ele me chamou e capacitou para fazer? E fazer aquilo. Só que aí entra uma questão de vaidade. E muita gente sai da Sim. igreja porque não pôde dar o curso, porque, sei lá, não pôde cantar no louvor, porque, sei lá, queria fazer um negócio que Queria não liderar um deu. ministério e E não conseguir. reconhece que isso não é uma capacitação sua, entende? Porque a gente tem uma falsa ilusão de que a gente pode fazer qualquer coisa. Sim. Mas tem coisas que nós somos bons e coisas que nós não somos. E tem dons que nós temos e dons que nós não temos, porque é um corpo. Sim. Né? Se o olho quiser ser mão, não vai dar. Primeiro que eu vou ficar sem a mão, sem conseguir pegar nada e não vou enxergar. Sim. Né? Então, Mas acho que se tu for observar ali, até no livro de Atos, por que que os dons vieram sobre os apóstolos ali, né? Acho que primeiro foi para dar a base e fundamentar que eles eram os apóstolos de Jesus. isso aí. Né? Isso aí. Era para dar o contexto da igreja Uhum. primitiva, né? Então, depois que nem o Christian disse, se tu for continuar lendo, tu vê que isso diminui aos poucos, mas não que a manifestação do Espírito Santo também diminua, mas a base ali de Atos para que isso aconteça E a seja para necessidade dar também muda. para dar a base da fundação da igreja, né? Tu sabe, Lucas, se a gente pensar assim, ó, quando houveram grandes manifestações dos dons, né? Foi em Moisés, quando Deus estabelece a lei, A lei, né? Então, antes ali, quando liberta o povo e tal, foi com Moisés, então uma grande figura que fez. Porque a gente, quando lê o Antigo Testamento, parece que é só milagre o tempo todo, mas não é. Não. Não é. Então, assim, esses milagres maiores, né? Então, Moisés ali, no estabelecimento da lei, então houve essa, como é que eu vou dizer assim, esse carimbo. Moisés é o cara né, de Deus dizendo, Moisés é o acho cara que que eu até levantei. antes, né? Dá pra dizer das pragas lá do Egito, as Isso, manifestações desde antes, sobrenaturais de Deus, assim, mas né? principalmente em Moisés Sim. para dizer, ó, esse é o cara que eu levantei para fazer isso. Depois nós temos grandes milagres em quem? Elias e Eliseu, Sim. que é o que? O início do ministério profético. Então, Deus está dizendo, esses caras aqui são meus profetas, entende? Aí tem um monte de coisa acontecendo ali. Ressuscita morto, para o rio lá, faz o machado boiar, Sim, várias coisas. Uhum. Depois, quando que nós temos grandes milagres? Quando Jesus começa o seu ministério. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus e Deus quer dar o carimbo também. Tanto é que Nicodemos fala para ele, ninguém pode fazer sinais se não for de Deus. Então, os judeus reconheciam que essas coisas eram um carimbo de Deus. Né? Uma marca, enviado. né? E nos apóstolos, como tu falou também. Porque Deus está dizendo, esses caras aqui São a continuidade. Então, talvez a gente possa introduzir com isso as posições, né? Aí nós vamos ter essa questão do continuismo, do cessacionismo e talvez um caminho no meio ali, né? Continuistas primeiro, né? Que vocês que são continuistas. Eu acho que antes de tudo, acho que até tem um livro que é O Deus Esquecido, né? Que fala sobre o Espírito Santo, não é isso? Pode ser. Eu não vou me recordar agora, mas a gente, talvez assim como não sendo pentecostais, a gente tem muito de, às vezes, de deixar o Espírito Santo meio que de lado, assim. Então vamos começar pelo estacionamento. Eu acho que é importante frisar, assim, que o agir do Espírito... Francis Chan. Oi? O Francis Chan é um careca, Japinha. Vocês estão falando que eu sou careca, é isso? Não, o Francis Chan. O Francis Chan é careca, tipo eu. Mas assim, a gente não pode querer limitar a ação do Espírito. O Espírito Santo é Deus e ele pode operar e fazer aquilo que ele quiser. Isso é claro e eu acho que a gente não pode tentar esfriar esse ponto. Sim. Mas as manifestações dos dons, aí sim. Aí sim a gente pode conversar e debater e querer entender. Eu acho que é bem importante a gente dizer que a ação do Espírito ela é livre, porque não tem como a gente... Ele sopra como vento, né? Isso, ele vai a onde imagem quer, que né? Jesus usa, né? Então, assim, pra gente tentar elucidar isso para quem tá nos ouvindo. Continuistas, né? O nome já sugere, creem que os dons continuam enquanto a igreja existir. Então, todos os dons. E na plenitude daquilo que eles foram... Daquilo que eles foram... Eles discordam que eu falei que depois de Atos vai reduzindo. Isso, né? isso aí, discordam disso. Então, que continua no mesmo nível. Isso aí, então, continua igual. a dom de cura, no nível de que Pedro, por exemplo... o pega cara na mão do paralítico e puxa ele, né? pede dinheiro e Pedro diz, olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, né? E o cara levanta e anda. Então, os continuistas creem que é nesse nível de e que daí, se isso não está continuação. acontecendo hoje,
porque... pelo esfriamento da igreja. É esfriamento. Mas nem quem crê consegue, isso que é interessante, né? Mas assim, eu Nem acho quem que defende a posição consegue, então... Eu acho que Ora, ora, temos alguém que tá criticando o Eu tô. é que assim, todos eles vão ter o cara tipo, o continuismo. Ele vai ter o cara absurdamente, o neopentecostal que Isso. acredita. Tudo Eu acho que a marca do acontece. continuismo é essa, que tá no mesmo nível ainda que se estava lá quando aconteceu em Pentecostes, por exemplo, né? E vai ter uns mais equilibrados que vão dizer, Isso. não, beleza, continua. Mas aí a gente- Diminuiu um pouco. e Mas tal. aí a gente pode separar algumas listas de dons que causam mais esse frisson? No continuista, o dom de línguas, de ele línguas, me parece... Ou mais, e profecia, né? Porque eu acho que o No grande sentido ponto... de prever o O futuro. grande ponto de discussão são esses mais, entre aspas, visíveis. Aham, Né? Que aham. é línguas, que é profecia, É que cura. é cura. Cura, Ninguém vai, sei lá, vai brigar pelo dom, sei de lá, contribuição. da contribuição. Entendeu? Ninguém Ou do vai brigar celibato. sobre... Na Serra Gaúcha, então. Ou do celibato. É, Ninguém vai sim. brigar por isso. Então assim, os dons que são mais visíveis realmente são aqueles mais difíceis de ser debatidos. É que eu acho que entra aqui, Lucas, uma questão... Parecia IA, né? Aqueles podcasts de IA, já ouviu? Quando o cara, eles trocam de quem tá falando, ele chama pelo nome. Né? Então, Sim. Lucas... Ok, eu acho- Francisco, continue. Mas eu acho que aqui entra uma questão aí de... é difícil falar isso, né? Mas... de vaidade, de pecado, tu entende? Do que as pessoas querem ter o dom que parece mais espiritual. Eu acho que... E acho que tem gente que tá sinceramente enganada nisso, né? Sim. Porque eu acho que assim, tem gente, cara, de igreja pentecostal, eu vim Muito de uma igreja séria. pentecostal, neopentecostal, neopentecostal, né? Onde a igreja pentecostal parece tradicional perto da igreja que eu vim. E haviam pessoas lá, inclusive eu e minha família, que havia aquela separação daí do dom do batismo do Espírito Santo, que é quando tu tem uma visão. Esse também é, né, o visão também. Tu tem uma visão, fala em línguas ou alguma coisa, uma profecia, né? E aí tu é, então, um cristão de primeira categoria. Enquanto isso não acontece, tu é de segunda categoria. Embora ninguém verbalize, é essa divisão que há na igreja. Sim. Que tu não foi batizado no Espírito Santo, tu não é espiritual, né? E aí, cara, eu acho que entra essa questão de ego, né? Do tipo assim, qual dom que é mais visível? O de falar em línguas. Por quê? Porque quando tu fala em línguas, e aí entra uma outra questão do dom de línguas, que em nenhum lugar da Bíblia se fala que dom de línguas é uma língua estranha, que ninguém entende nada, pelo contrário, é uma capacitação, como aconteceu com os apóstolos lá, de pregar numa língua e todo mundo entendendo a sua Isso. língua materna. E Isso até é o dom de Paulo línguas. diz que quando se ora em línguas tem que ter alguém que interprete. E aí eu entendeu? acho trimassa, porque daí a gente vê uma aplicação clara e um objetivo Isso, nisso. local ali. Pra qualquer objetivo, que as Aham. pessoas Entendam. ouçam Edificar quem Entendam, tá ali, entendam. né? o Exato. evangelho. Exatamente. Igual eu contei que o Iago Martins conta daquele missionário que pregou para índios. O missionário estava falando inglês, os índios não falavam inglês, e ele na hora achou que ninguém estava entendendo nada. Ele foi embora. Quando ele voltou, tinha uma igreja lá porque ele tinha pregado em inglês e os índios entendiam na língua deles. E é esse ponto que eu não consigo, o meu ponto de vista, eu não consigo limitar a ação do Sim, espírito, sim, sim. porque assim, eu acredito que Deus possa fazer o possível e o impossível. Então o cara vai lá numa tribo que, né, sei lá, Aham. não fala nem o inglês, não entende nada, tu vai pregar para as pessoas e elas vão entender. Mas esse é o dom de línguas. E aí, Bíblico. Esse é o ponto. Exatamente. A gente eu não vou conseguir limitar. Agora, eu falar algo que às vezes né, não consegue nem expressar depois aquilo que Aham. tu tá falando. E aí parece depois vira até espiritual, né? um tom de chacota depois das outras pessoas, né? E vira um show também, né? Infelizmente, assim, vira um negócio esse estranho. o ponto. Qual é a necessidade disso? Né? Porque assim, ó, outro dom da profecia, né? Que as pessoas hoje ligam muito com, a gente brincou, de previsão do futuro. E eu não creio que Deus revele futuro para ninguém. Isso eu não consigo nem perceber na Bíblia, como o Christian falou, nem tá tão ligado a isso, o dom de profecia. Tá muito mais na exortação, no Isso. ensino, muito mais no ensino, inclusive, do que na exortação, porque às vezes o cara chega ali, ó, tem um pecado e tal, né, e liga isso à profecia. Mas eu creio, por exemplo, que alguém pode estar lendo um texto e Deus falar com essa pessoa Através do texto. Não, e outra, o cara me mandar assim, Francisco, hoje eu tava lendo esse texto aqui e Deus me falou comigo para eu orar por ti, me disse para eu mandar esse texto para ti. Eu creio que Deus Eu pode também usar creio. dessa forma, entende? Tipo assim, que é um certo sentido, não sei se cabe na profecia, mas
É uma capacitação ali, um falar com Deus que... Não, e ainda que mais tu que, foi- por exemplo, tu exerce o pastorado, pastoreio, não sei Aham, o que a gente também não vai... sei. não, É. Enfim, Não tu trabalha. recebe várias pessoas aqui, não trabalha, isso é verdade, quero só pra deixar bem enfatizado. Tu recebe várias pessoas aqui com problemas, enfim, e vocês oram junto. Uhum. Deus pode te dar a capacidade de dar a instrução para Claro, essas claro, pessoas. claro. Então, de novo, é Sabedoria, o né? ensino, Aham. Tá muito ligado a isso, não né? vai ser a visão do futuro, mas Isso. tu vai aconselhar, tu vai falar Isso. através do quê? Da palavra, Aham. daquilo que está escrito, né? Ou talvez Deus falando contigo em oração também, porque o Espírito Santo também fala conosco, Sim. né? Então, mas quando a gente fala de profecia, é muito ligado ao show da TV, né? Isso. E, infelizmente tá essa imagem, né, que ficou assim. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro e separar esses dois Então, pontos, né? e eu tava falando antes, então talvez tenha gente que fique chateado com a gente que tá nos ouvindo, porque, meu pai então tá mentindo quando ele fala em línguas. Minha esposa fala em línguas, ela tá mentindo. E eu acho que tem gente que quer tanto isso que ela se auto-engana, entende? Eu creio que a pessoa quer tanto falar, e eu conhecia pessoas assim na igreja que eu estava, que porque assim, tinha aula para se aprender a falar em línguas. Mas se é uma Aí capacitação do Espírito é. Santo, como é que eu vou ensinar alguém a fazer isso? Se é o Espírito Santo quem vai fazer, né? Tem um negócio que a gente não pode subestimar, é o poder da religião na cabeça das pessoas, Isso sabe? aí. Cara, Então, talvez ela sinceramente pode enxergar enganada. isso, cara. Ela É pode enxergar verdade. isso. sabe? Exatamente. Mas mesmo assim não E ser algo bíblico. deixa a mente, porque é ensinado isso, deixa a mente meio relaxar e começar a falar coisas que vem, Uhum. entendeu? Eu tenho uma boa. Fala. Polêmica ou não? Na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha um piá ali, eu guardarei nomes. Sim, os nomes não precisam. Tinha um piá que trabalhava comigo ali, aí ele falou, eu comecei em tal igreja ali e tal. Deu, legal e tal. Daí, beleza, a gente conversava, ideia. toda vez que eu ia trabalhar, a gente trocava uma ideia. Dele, hoje eu comecei a fazer um curso de dons de língua. Eu, tá aí, como é que é, assim? Não, eles te ensinam a orar em línguas, então daí tu começa de baixo, assim, daí tu repete sempre uma sílaba, lá, e daí tu vai acrescentando coisas até virar um Rabachúria Chupa Bala House, né? E, cara, Então, na isso. ignorância dele, Ele tá tá falando em tudo línguas. certo, Tá é isso falando em aí, línguas. sabe? Então ele não tá mentindo, ele aprendeu um método. E, cara, assim, uma aula de orar em línguas, sabe? É. Então, É bem a complexo. gente desconhece muito do que acontece nas entranhas Isso. de algumas igrejas Aham. por aí. Aham. Mas daí também a gente vai entrar no outro ponto. A culpa é do cara que foi lá fazer ou da pessoa que manipulou aí ele ia achar que isso era Pois verdade? eu acho sabe? que todos têm Eu acho os responsabilidade, dois, porque a Bíblia tá os muito dois. clara. Mas o cara em que alguns manipulou, pontos, acho que tem né? uma responsabilidade Tem, e um peso tem. muito maior. Mas né? é que a tu entende liderança, que pode com ser. certeza vai responder a De uma Deus outra forma, né? E eu sempre fico nessa dúvida, porque pode ser um efeito cascata. Pode ser que esse cara que o Christian conheceu, ele faça esse curso e ele aprenda lá no curso a falar em línguas. E ele se desenvolva bem. E daqui a pouco ele está ensinando alguém. Sim. Então, não necessariamente ele está manipulando deliberadamente, e ele sabe que é errado e está ensinando isso, Uhum. ou ele sabe que isso não é bíblico e está ensinando, né? Talvez ele está enganado a ponto de... Mas ele acha tão espiritual e tão legal essa religiosidade que ele está ensinando para outro. Então eu sempre fico na dúvida se o cara que está fazendo isso deliberadamente, ele sabe que não é o que a Bíblia ensina e está ensinando. Sabe esses caras que roubam dinheiro aí, que pedem dinheiro toda hora nas Sim. igrejas? Ou se ele acha que isso é o certo e que ele está agradando a Deus, sabe? A Eu real sempre é fico que nessa dúvida. Mas al- o fato é que eles vão prestar contas. A real é que Porque a Bíblia ensina a verdade. algum preguiçoso no meio do caminho Isso. preferiu assistir o filme do que ler o livro. Isso aí. Sabe? É isso aí. É isso aí. E aí você foi, né? Não foi para a palavra, né? Então, e nós temos várias pessoas aqui na Aliança, que não é a igreja perfeita e nada disso, mas várias pessoas que vieram de outras comunidades que tinham essa pegada e que começaram a ler a Bíblia e disseram, opa, mas não está muito... O que está dizendo aqui não é o que está acontecendo. Né? E eles começaram a se indispor com a liderança insistindo que era aquilo, e eles vendo que não, a ponto de ter que sair, né, da igreja. Então, quando a gente vai para a palavra, eu sempre brinco, né, quando alguém fala assim,
tá dando um testemunho, contando como se converteu. Ah, eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse, você foi, né? O cara começou a ler a Bíblia, esse é o caminho que vai te confrontar em todas as áreas, né? Porque Então, Deus pode levantar as pessoas em qualquer lugar, isso. mas depois ele pode abrir os olhos Pode, também, né? pode. Beleza, então o continue. continuista é isso aí. É isso aí. Continuista acredita que continua. Tudo, no mesmo nível. A gente puxa ali, falamos basicamente do dom de língua. O dom de línguas, então, ele aparece pontualmente no Novo Sim. Testamento e ainda acompanhado de uma exortação. Isso. Né? E só para deixar claro, Cris, eu vim de um contexto assim. Então eu via, por exemplo, gente sendo curada, que um tempo depois a doença estava lá de novo. E se é Deus que cura, isso não acontece. Você entende? Gente sendo curada, entre aspas. Lá na hora do culto, na gritaria, o cara, tô curado, tô bem e tal, não sei o quê. Dava 15 dias, o cara tava no hospital, morrendo. Então, Deus curou ou não curou? Isso me parece irresponsabilidade Muita. de lideranças. De gente que, cara, não, tô curado, e não vai mais atrás de tratar as coisas, e, cara, quando vejo. A senhora, minha mãe, foi orientada. A senhora, minha mãe. Foi orientada pelo pastor a parar de tomar remédio para depressão, porque era pecado. Entende? Tipo assim, é uma irresponsabilidade tremenda. E ela parou e foi parar no hospital. Tremenda. Né? Então, aí teve que voltar, mas porque se ela tomava era falta de fé, porque ela não tinha sido curada, porque daí eles jogam essa, né? Se tu não aconteceu é porque tu não teve fé. Não é a minha oração que não é o meu dom que falhou. A minha oração foi forte. É tu que não teve fé. Então, eu acho muito complicado e bem perigoso, inclusive, né? Esse tipo de coisa, assim, porque... E aí leva a outro ponto. Às vezes as pessoas realmente são curadas. Deus manifesta a cura sobre pessoas, sobre casos sobrenaturais, que já aconteceu, por exemplo, dentro muitas vezes aliança, aqui na aliança, muitos. E às vezes as pessoas não conseguem acreditar que foi Deus realmente. São os dois extremos, né? E isso, cara, sem tirar os programas televisivos que levam 2, 3 vezes a mesma pessoa lá, uma vez ela é manca, outra vez ela tá com o estômago. Que aí joga mais confusão na cabeça das pessoas, né? Tipo, e é por isso, essa má administração e esse mau entendimento que temos a respeito dos dons, e de talvez exaltar alguns dons que até Paulo diz que, cara, não é maior que os outros, né? E até por isso que surge, então, os sensacionistas. Exatamente, que é outro extremo. Que é outro extremo de... Que acabou, os dons acabaram. Claro que assim, como a gente falou antes... O cara vai tentar um veja bem e dizer, não é que acabou. Isso. Tem que realmente vão ensinar que acabaram todos os dons, até porque se complica no sentido do ensino, né, na igreja. Da contribuição, do serviço, né? Mas o cessacionista, então, o nome já diz, né, que os dons cessaram, pelo menos esses dons que foram muito necessários naquele contexto específico da era do início da igreja, ali, né? Então, de cura, de línguas, né? Porque hoje nós temos também Google, né, tradutor. Não, mas o fato é que realmente o mundo mudou, Mudou. O cura, hoje a gente tem uma medicina muito mais avançada. A profecia, hoje a gente tem o cânon fechado. Isso. E línguas, hoje a gente tem escolas recursos. de idiomas, né? E isso... é bobeira e tal, a gente tá tirando o agir do Espírito Santo. Não. Nós temos, inclusive, a Bíblia traduzida em centenas de idiomas. É isso aí, a gente consegue hoje se comunicar com diferentes línguas sem necessariamente precisar desse dom. Sim. Né? Mas, vejam, não é que a gente está descartando, é que a sociedade se desenvolveu num ponto em que isso já é natural das pessoas também. Exatamente. Assim Apesar de que eu acho que um missionário pode muito bem estar lá no Japão sem entender nada de japonês e evangelizar alguém na língua nativa. Porque esse é o dom de línguas da Bíblia. Capaz. Assim como se pegar, por exemplo, na igreja primitiva, não tinha, o ministério infantil e o ministério de pré-adolescentes. E o Espírito Santo hoje pode capacitar pessoas e ter uma maior facilidade de desenvolver crianças e adolescentes, entendeu? E essa eu acho que é uma das evoluções da igreja. Vai surgindo novas demandas e o Espírito vai capacitando e dando esse dom para... Inclusive, quando Paulo fala do dom de línguas lá em Coríntios, é idiomas, deveria ser a tradução, né? Não é línguas
estranhas, idiomas, né? Por isso que Língua tinha que ter um estranha. intérprete, né? Claro que se alguém chegar aqui falando russo, chinês, né, mandarim, eu vou achar muito estranho. É uma palavra estranha, idiomas, né? Eu Idiomas, passei a minha quase... infância toda achando que era idiomas. Idiomas. Eu sempre falei idiomas. Mas aí o cessacionismo é isso, né? Então, que os dons cessaram porque não foram mais necessários, né? Então, há muita gente que defende, né, o cessacionismo, principalmente igrejas reformadas vão por esse caminho, né, do cessacionismo. Embora, como eu falei, dificilmente alguém vai dizer que todos eles cessaram, mas houve uma diminuição drástica. Isso né? por mudanças contextuais Isso, da igreja contextuais e da não igreja. porque não precisamos mais do Espírito Isso, Santo, ou porque o obviamente. Espírito Santo diminuiu sua ação. Não, mas ele age diferente, de outra forma. E talvez uma crítica, entre aspas, a esse ponto, me parece o esfriamento do agir do Espírito daí, né? Uhum. Isso aí, a gente acaba tirando o Espírito Santo de dentro dos nossos cultos, das nossas celebrações, Sim, e deixando tudo muito mais racional, né? Enquanto não há mais espaço para o sobrenatural do Espírito Santo. Sim. Isso talvez a gente vá falar, não, nada a ver, não é assim, é só porque a gente tem medo de cair no outro oposto. Mas a verdade é que é tá assim. no outro ponto também, Sim. né? Mas a verdade é que é assim, a Sim. gente tira isso. É que eu acho que a grande confusão que há, principalmente no culto, né, vamos dizer assim, no culto público, é que o Espírito Santo ele vai agir nas emoções, né? Então se liga muito a ação do Espírito a um arrepio, a um Ao choro, No sabe? louvor, no choro do louvor. O Então choro o pessoal do liga louvor. muito isso, né? O Paul Washer ou o John Piper tem uma pregação que eu vi assim, só um corte que ele tá falando sobre isso, né? E ele fala que a pessoa tá ali no louvor, levantando a mão e chorando porque aquela música tocou no coração. E daí ele fala assim: você tá chorando porque a música tá em dó menor. Ele tá mexendo com a sua emoção. Não é porque o Espírito Santo tá fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente liga muito isso. Mas aí, para ir pro outro lado, também é muito fácil, de que o Espírito Santo não vai agir de forma nenhuma no culto, né? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio nesse sentido. Porque, para mim, assim, a ação do Espírito Santo vai ter que estar ligada ao fruto do Espírito. Inclusive, a série que a gente está iniciando agora na E que Aliança. tem 9 partes e parece tangerina, Isso, né? bergamota, né? E aí, e um dos gomos da tangerina ou da bergamota é domínio próprio. Então, eu perder o controle sobre mim, para mim não é uma manifestação do Espírito Santo, né? Porque se um gomo do fruto do Espírito é domínio próprio, eu perder o domínio próprio não pode ser uma ação do Espírito, né? Então, é uma contradição na minha visão. Para mim a ação do Espírito é muito mais profunda em nós, transformação do caráter, mudança de atitude, quando a gente é confrontado assim, talvez na música, no louvor, para mim o que é uma ação do Espírito no culto público, tá? Eu vou cantar uma música lá que diz que não há nada bom em mim, só em ti. E essa frase, talvez o Espírito Santo vai tocar no meu coração num pecado que eu estou cometendo e que está oculto lá, e eu vou pensar, eu preciso tratar isso na minha vida. Isso para mim é muita ação do Espírito Santo, por exemplo, na música. Ou numa pregação, o cara tá lá falando e às vezes assim um trechinho da pregação bate de um jeito diferente, né? E tu sai dali com aquilo e fica na tua cabeça. E durante a semana aquilo volta e às vezes tu não quer lidar, às vezes tu quer meio que fugir. E o Espírito Santo, para mim é mais isso, tem essa ação do Espírito hoje, assim, ela é menos visível, eu diria, do que quando lá em Corinto alguém levantava falando numa língua e alguém traduzia, porque tinha muita gente de outras regiões ali, né? E era uma necessidade. Ou quando o Pedro prega numa língua e as pessoas ouvem outra, né? Ali era mais visível, assim, essa ação. Para mim, ela é uma ação menos visível hoje, tanto que a ilustração que Jesus usa do Espírito Santo é essa. Ele é como o vento, ele sopra onde quer, a gente não vê, mas ele está agindo, né? Então... eu acho que, né, a manifestação do Espírito Santo num culto público vai da tiazinha que chega mais cedo para receber os outros, para arrumar fazer um as cadeiras. cafezinho, sabe? Da pessoa que no fim vê que ali atrás está alguém sujo triste, e alguém vai lá, triste, pega uma sabe? Vai lá vassoura. conversar. É isso aí. Eu acho que o quanto mais distante a gente deixar a igreja de plateia, mais fácil é da gente ver manifestações do Espírito Santo. Porque hoje
eu acho que a gente engessou o ponto, por vezes, de ser plateia. Aham. A gente chega, tem uma banda que toca, É Tem um, um cara que dá uma canta junto com o palestra. show, é um tem espetáculo, né? o negócio motivacional, vazar e vou embora e abraço. Tanto que o slogan de algumas igrejas é venha ter uma experiência. É uma experiência. Assim como eu vou no teatro, no cinema, vou ter uma experiência, eu vou na igreja ter uma experiência. Eu vou lá ver uma banda legal tocar, uma luz baixa, tudo me conduzindo para a emoção, a pregação também, e eu saio de lá com uma sensação de que, nossa, eu Tô tive uma mais leve. experiência, o Espírito Santo agiu, sabe? Então, não estou dizendo que o Espírito Santo não está nessas igrejas, mas há essa manipulação da plateia, né? Sim, porque É um perigo. até o fruto do Espírito, se pegarmos ali todas as manifestações dele e de como ele cresce, não tem amor, alegria, paz, Paz. paciência, amabilidade, fidelidade, Bondade, mansidão mansidão, e domínio próprio. Cara, não tem nenhum que dá pra viver sozinho. Não, Não. Eles são Não, interligados, né? não tem nenhum que dá pra te que não chegar é na igreja, incomodidade. cantar, ouvir isso tudo, ir embora pra Não. casa e viver a sua vida. Não Não. tem. Todos eles São são comunitários. manifestados através do uns aos outros. Aham. E acho que aí voltamos, obviamente, aos dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre Uhum. todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Não tem como manifestar dons do Espírito Santo sem uns aos outros e sem um relacionamento íntimo com Deus. Isso aí. Então, os cessacionistas, no caso, que tentam. Eu entendo o medo, porque há o medo Sim, de sim, cair nesse lado. no ponto de tipo, estamos. Tudo Espírito Santo, precisa do batismo do Espírito Santo, precisa falar em línguas para dizer que é convertido. Eu entendo isso. A verdade é que para ser convertido devemos demonstrar fruto do Espírito Santo. Exatamente. É isso. Isso aí. Aí está. Aham. Aí está a resposta. Se frutifica, né? A gente vai exatamente. conhecer a árvore Pelos pelos frutos que ela dá. No fim das contas, então, eu entendo o medo, eu entendo o temor, eu entendo como a gente às vezes fica distante da linha com medo de ultrapassá-la, mas eu acho que a maneira correta e que você ouvinte e a gente vai conseguir viver e aplicar os nossos dons do Espírito Santo é servindo, Aham. é vivendo igreja Uhum. e vivendo uns aos outros. Exatamente. Sem isso, você pode ficar fazendo todos os testes do mundo para descobrir qual que é o seu dom. Que Você não vai descobrir. É servindo que tu vai começar a descobrir, né? E no cessacionismo tu tem duas coisas que jogam contra, vamos dizer assim, que é que não há nenhum texto bíblico claro que fale que houve essa diminuição, Isso. né? Não tem. Isso tu percebe na escritura, mas não há um texto que diz que os dons foram diminuindo, né? E outro ponto é que Deus, como a gente falou, continua sendo soberano para agir como ele quiser, né? Então, se ele quiser que hoje alguém seja curado, que eu imponha a mão e seja curado, ele pode fazer, né? E vejam que a gente não está falando que a gente descartou o Espírito Santo e o agir dele em nenhum momento. A gente está falando que as necessidades da igreja atual, da atualidade contemporânea mudaram e que o Espírito Santo ataca naquilo que a gente tem necessidade. Exatamente. O que é o dom? O dom é tornar a gente coisas que a gente qualidades que a gente não tem, cria em nós qualidades que a gente não tem para viver uns aos outros de uma maneira melhor. É isso. Que aí entra a outra posição, que ela é mais no meio do caminho, né? Que tem vários nomes, na verdade. Tem um defensor aí de uma nova posição que a gente estava lendo, que é o Iago Martins, né? E ele tem divulgado essa... Inclusive, ele comentou que vai lançar um livro sobre essa posição, que é o desvanecentismo concêntrico. Assim, o Iago é meu amigo, pessoal. Mas não precisa desse nome, né? Com ele sobre isso. Não precisa desse nome, né? Não, depois eu vou dar um feedback para ele. Todos os podcasts famosos falam isso. Depois eu vou dar um podcast, eu vou dar um feedback para ele do livro. Até mandei um áudio para ele explicando. Mas o meu primeiro feedback é que esse nome é horrível. Mas podemos chamar de continuismo criterioso, cauteloso. Pode ser. Os crentes e a teologia. Mas o argumento dele é só que ele não quer ser... ele brinca que ele vai ser. Ele é odiado. De novo o nome. Desvanecentismo concêntrico. Calma, devagar, cara. Desvanecentismo de desvanecer concêntrico. Ou seja, que ele tem um ponto central. Tipo, a ilustração que ele usa, inclusive, é um lago parado quando tu joga uma pedra. Então tem uma ação central dos dons e cria as ondas. quando ele era muito necessário.
e aí vai desvanecendo a ação do dom, ou seja, vai diminuindo de acordo com o tempo e com as necessidades. Então essa Com é a essa ideia. ilustração Ele podia jogar no agora chat ficou GPT. claro. Ficou claro. Claro. Joga no Pensa- chat GPT aí se não tem uma ideia melhor Mas desse nome aí. Mas ele fala que ele vai Iago, estamos te ser... esperando aqui, tá? Ele vai ser odiado pelos continuistas e pelos cessacionistas, né? Por isso que ele não usa o continuismo Reformado. reformado ou criterioso, enfim. Mas é meio parecido, né? Que eu acho que o que a gente pensa mais ou menos parecido com isso, enfim, as brincadeiras à parte com o nome é a ideia de que os dons diminuíram, mas não cessaram totalmente, né? Alguns deles cessaram, que é o que a gente está falando até agora, e a gente só está dando nome pro boi, né? A teologia tem desses negócios, Tem, né? De nomes tem. horríveis. Isso. Suprapsalarianismo. Tipo, a intenção do teólogo, querido ouvinte, é afastar você da teologia. E a gente tá aqui para fazer o caminho oposto. Por isso, nos ouça. Isso. Espalhe a palavra. A gente tá A gente tentando quer fazer tentar como- deixar mais prático. Escatologia, né? A volta de Jesus, né? Pra Assuntos quê? futuros, a futuro da igreja. Pra sei que lá. simplificar Pneu- se eu posso complicar Mas e piorar os tudo? eruditos, eles têm essa pegada aí. Pneumatologia Isso. não tem nada a ver com carro, com Com pneu. não é Espírito Santo. Tem a ver com a palavra, né? Pneuma, que é sopro e tal, né? Então, mas enfim, então tem Aí essa... o cara já quer explicar, tu entendeu? Não, Por favor. tem cara. uma explicação pra tudo, Tem, o que tem. não justifica nomes ruins. Não, é que assim, é que a gente manteve os mesmos nomes de sempre, é que Isso. nem se a gente ainda estivesse usando a RA, a revista atualizada aqui. É verdade. O que é maravilhoso ler também, Dar-se né? vos-á. Dar-se vos-á. Abrir-se vos-á. Bater e abrir-se vos-á. Eu não sei se é... Trocamos Em- bem-aventurado por felizes. E isso, né? Em vão vigia o atalaia. É isso. O que é um atalaia? Então, tem essa posição que ela é mais equilibrada, eu diria assim, né? Um pouco que das duas coisas, que, como a gente comentou, todos nós aqui, né? A ação do Espírito, ela continua, mas obviamente que a manifestação, a forma como isso vai acontecer, mudou. Né? Então é mais ou menos isso que essa posição diz. Se você quiser mais, eu não sou porta-voz do Iago, né? É E que a nem gente concordo mais também com achou. Eu achei Mas é a mais equilibrada, assim, né? equilibrada. Mas a explicação dele é muito boa. Então, vai ser um livro dele aí logo também sobre isso. Então, Eu acho que o reduto fiel das duas posições anseia por uma Isso. posição meio termo. isso. Porque senão tu vai explicando, não, eu sou sensacionista, mas não acredito que todos acabaram. Aham. A outra, não, eu sou continuista, mas não acho que é esse show, Aham. né? Então, Então ele achou. E é isso que ele fala mesmo, né? Eu vi um podcast que nem ele é tava. dele, né? Eu acho que é uma Então, a posição, ideia não é dele. Ele só. Ah, ele roubou a ideia, isso que Não, vocês estão dizendo? Ele condensou e criou um nome ruim. Ele condensou e criou um nome. Porque tinha muita gente que defendia isso, mas sem dar um nome. Sem assim, elencar as ideias. O que defende. Ele parou e escreveu. É isso. Isso. Ele aí, condensou botou e no criou um papel. nome ruim. É. Então, Mas eu depois, acho que- depois eu eu vou falar com ele. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, e acho que a gente encaminhando para uma finalização. Não, do nós temos nosso ainda. podcast. Tá louco? Nós temos nosso Ah, teste não, aqui. tem os testes aí, tem as perguntas. Tem as perguntas. Perdão, 2 perdão. horas de podcast ainda. Não, é que a gente começou a gravar antes do. Tá, eu já posso Do falar em oficial. línguas aqui ou não? Antes da gente terminar, nós vamos ter um. Como é que eu vou dizer? Um bloco no nosso podcast. bloco. Um bloco novo aqui. Musiquinha para o bloco agora. Isso. E aí. Não, era pra botar uma música, né? E aí, o cara cantando hino do Grêmio. É tipo a Arena do Grêmio. Substituição no Grêmio. Isso. Cartão amarelo. Esse bloco vai ser o quê? Eu vou lançar umas perguntas aqui, são 6 aqui, ó. E vocês vão dizer se isso é fake No ou 3, todo mundo junto? todo mundo junto. Tá. E aí, se tiver alguma divergência, vai ter que explicar por quê. Tá. Brau. Beleza? Então, primeira. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. 1, 2, 3 e... Sim. É sim, é não? sim, pode ser Ah, sim. 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 Não era verdade. Na verdade, no início. Não, é fake o quê? É fake ou mito? No início era verdade ou mito, mas Mas daí é que a daí gente mito é tá ruim, em né? ano de eleição e a gente É, preferiu não usar a palavra mito aqui. Isso. Então, é sim ou não, então? Sim ou não? Vai. Sim ou não? Então, Então, beleza. Sim, sim. Todo cristão tem sim. pelo menos um dom espiritual. Beleza, pode ser mais, verdade. beleza. Boa. Quem tem mais dons é mais maduro espiritualmente.
Não. Todo mundo É que ninguém quer falar o contrário. vai ter que explicar. Eu vou contar 1, 2, 3 e tem que falar. Tá então, bom, não beleza. pode ficar... Sem dar... Sem dar... Tá, beleza. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. 1, 2, 3 e... Não. Eu queria dizer que sim, só pra explicar que isso é muito ruim. É muito ruim, né? Mas é uma ideia muito difundida, Nossa, né, em igrejas pentecostais, neopentecostais e coachings pentecostais, tudo que tem por aí, né? O outro, os dons existem para edificação da igreja, não para benefício pessoal. 1, 2, 3 e... Sim. E outra, é possível ter grande dom e um caráter imaturo. 1, 2, 3 e... Sim. Olha, essa é polêmica. Mas essa aí é mais difícil. É difícil, hein? Porque, olha, pensa a pessoa ter um grande dom e um caráter imaturo. Sim. Mas é possível, eu acho Claro que a gente pensar em liderança. Quando as né? pessoas vão e Sim. pregam e falam e fazem cruzadas e campanhas. Que tem Mas o dom, né? O próprio dom de línguas... vamos supor que o cara tá falando de Jesus em outro lugar ali, né? Um missionário, não necessariamente ele é a pessoa mais madura do mundo para usar esse dom de línguas e a pessoa entender na língua nativa. E tá sendo usado, né? É verdade. só a disposição do coração, eu acho, né? É verdade. Acho que é mais importante a disposição do coração, eu acho que a maturidade, a gente... No decorrer da vida cristã, a gente percebe imaturidades diferentes na nossa caminhada. Uma época é uma imaturidade, hoje a gente vê em outros pontos, então a gente sempre terá imaturidades no fim das contas, né? E a última é? A última é... o dom de facilidade com instrumentos musicais. Existe o dom de música? 1, 2, 3 e... Sim! Eu acho que assim, tem gente que nasce com um talento, porque tem não cristão que é muito talentoso musicalmente. Sim, né? ouvido absoluto. Ouvido absoluto. Mas eu acho que também na igreja, só música, só saber o instrumento não é o suficiente. Eu acho que o Espírito Santo transforma isso num dom, né? Usa isso para a edificação da igreja. Não é todo mundo que toca no louvor que tem dom de música, mas eu acho que tá ali. Principalmente quem ministra o louvor. Eu acho que ali usa porque tem gente que tu percebe que tem um jeito assim que conduz a igreja de uma forma, de outra, né? Eu acho que isso tá... Acho que sim. Acho que dá, hein? Acho que dá pra encaixar. Se você discorda... comenta aí. Comenta aí e fala o porquê. Vai no Procon. Exatamente. Vem aqui debater. Vem aqui debater com a gente. Fazer aqueles que tava na moda, Debate. já passou o hype, né? Debate. 70 contra 1, né? 50... 30 contra 1. Tá 30 vegano contra um onívoro. Tá, são 30 errados. Exatamente. Então, nós vamos fazer, por favor, né? Nós vamos fazer três podcastistas contra um que não gosta de podcast. 3 continuistas contra... Isso. Então, claro que a gente poderia brincar mais aqui, né, com essas perguntas. Enfim, a gente estava até falando antes sobre se é possível alguém abusar de um dom. Isso é uma questão interessante, talvez, né, de a gente comentar, porque entra se talvez... o dom, ele é tipo, para sempre, ou ele vai e volta, Vai né? e volta, né? Então teriam várias questões aí que a gente poderia entrar, mas é que daí vai ficar como é que é a inteligência limitada, né? Mas eu acho que é Vai ficar importante muitas a horas. pessoa entender que existem esses pontos e ela ler e estudar e se aprofundar sobre isso para entender aquilo que para ela parece mais certo, vamos dizer assim. Isso aí. Porque eu não posso dizer que o cara que é cessacionista ele não é crente, ou o cara que é continuista que ele não é crente. Entendeu? Acho que não é um ponto central, né, pelo menos do meu ponto de vista. O que eu acho é, tipo, o central é, só se converteu se falou em línguas. Isso, nós temos um ponto central que a gente mas eu acho que o ponto central é saber que o principal dom é o amor. Né? O principal fruto é o amor. Então, se tu não tiver o amor sobre o teu irmão, sobre as outras pessoas, de nada adianta tu falar em línguas, tu ser profeta. Ainda que eu falasse ali. O cara cantando Legião Urbana. Isso, sabe o que é isso? Isso é ação do espírito do mal. E não é dom de louvor. Não é dom de música, não tenho. Mas você, de fato, sem amor, tu vai ser como um prato que retine, né? O prato tão odiado da bateria, que faz aquele barulho todo, mas
De nada certo. E termina logo, né? Faz barulho só. Mas e assim, para. a gente tem, querido ouvinte, ou querida ouvinte, tem um dom que a gente não tratou, o Chesco falou brevemente aqui, que é o dom odiado por todos, que todos fogem. O dom de celibato. Celibato. nessa seara... Eu fiquei com dúvida se tu ia falar da contribuição ou do celibato. Não, os caras fogem mais de celibato. Eu acho que da contribuição. Não sei, é um páreo duro, mas nessa seara aí, eu conheci um missionário americano que por muitos anos morou aqui em Caxias e que ele tinha o dom de celibato. E ele dizia que ele tinha o dom de celibato e ele tentou relacionamentos, enfim, e nunca deu certo. E ele dizia que ele entendeu, depois de um tempo, que Deus queria que ele permanecesse solteiro para exercer o ministério que ele tinha aqui, enfim, e foi um cara bem relevante aí no nosso meio. E ele estava muito bem com isso, né? Então é difícil conhecer alguém que Pois tá eu ia dizer, nós solteiro. podia trazer um cara aqui, mas Mas ele tá cada vez mais Eu acho escasso. que tá aí dentro dessa explicação o como tu descobriste que tu tem o dom de celibato. Isso Se tu aí. tá bem com isso e tá tudo certo, Aham. Fica tranquilo. A Vida que cultura vai tentar te impor um peso de que tu tem que conhecer alguém para ser completo. Isso. Mas tu já é completo em Cristo. Tu complementa com a tua vida com alguém, não completa a tua vida com alguém, né? Então, se tu tá solteiro, tá bem, tá tranquilo, deixa eu falar. veja Deixa que é eu uma falar. manifestação sobrenatural Isso. do Espírito Santo através do seu agir. Exatamente. Então, querido, se tu não sente necessidade mesmo, pô, Fica tranquilo. é isso Tá aí. certo. É isso aí. E ele vivia muito bem, assim, ele falava sobre isso, deu até, assim, fez oficina com os guris e tal, para falar sobre isso, né, sobre essa questão, mas de fato é um dom que ninguém quer, né? É o dom piada, né? É o dom piada. Ó, essa aí é celibatária. É titio. Muito bem, gente, vamos encaminhando aqui pro nosso final. Então, se vocês querem dar aí umas últimas palavras a respeito desse assunto, que como sempre a gente deixa pendurado um monte de coisa, né? Mas não tem como esgotar tudo aqui. Esse é o podcast que deixa mais novas abas abertas, né, pro pessoal Talvez. ir atrás. E acho que isso é bom. É bom. Porque vai incentivar as pessoas a buscar o seu próprio ponto de vista e talvez não morrer na casca só com aquilo que é dito, sei lá, num curso, numa celebração, num culto, enfim. Eu acho que é importante a pessoa ir buscar e entender mais sobre os assuntos que são trazidos em pauta, assim, né? Mas o meu ponto final é esse: não importa o teu dom se tu não tiver amor. É isso aí. Se tu não tiver amor, de nada vai adiantar tu achar o teu dom, tu fazer o teu teste pra saber qual que é o teu dom, qual que é o teu ministério, se tu exercer tudo isso sem amor. Então, caro ouvinte, querida ouvinte, exerça e faça tudo com amor e o amor de Cristo. Isso aí. Querido e querida ouvinte, os dons do Espírito Santo, então, são capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa viver uns aos outros e o serviço na igreja cada vez mais e melhor. Então, veja, antes de ficar fazendo todos os testes possíveis para saber o seu dom, sirva na igreja e a partir daí o Senhor se manifestará através de você para alcançar pessoas, para edificar pessoas e para que tu cresça cada vez mais em intimidade com Cristo Jesus. Essa é a chave de viver os dons do Espírito Santo. É entender que ele é vivido no amor a Deus e no amor uns aos outros. Legal, isso aí. E a minha última, concordo com o que vocês dois falaram, não tem por que repetir, mas além disso eu acrescentaria, entenda, né, o seu dom, isso vai acontecer servindo, isso vai acontecer lendo, né, seja como os bereanos, né, tudo isso que a gente falou aqui, vê se é isso mesmo, vai atrás, estuda, conversa, lê livros sobre cessacionismo, sobre continuismo, mas muito mais do que essas definições teológicas, vamos dizer assim, coloca em prática, né? Coloca em prática, porque é ali que de fato vai acontecer, né? Todos nós aqui começamos a servir em ministérios que hoje a gente percebe que não era o que Deus tinha nos chamado para fazer, né? Então começa fazendo alguma coisa, se oferece ali, olha para a necessidade que tem na tua igreja, começa a servir, tem N necessidades, né? É um corpo,
Então descubra qual parte do corpo você é, né? Se você é cabeça ou é cauda, capaz. Certo, gente? Então, muito obrigado por nos ouvir até aqui, aguentar esse podcast. Sobrevivemos. Nós mais uma prometemos vez. que vamos gravar de novo. Não Eu vou fazer uma sabemos quando. profecia aqui agora. Nosso Profecia. tempo. Profecia, atenção. Esse mês nós vamos gravar mais de um episódio. Ô, louco, hein? Olha esse homem de fé, hein? Será que será uma profetada? Esse homem de fé. Aleluia, receba. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. Até Até mais. só um pouquinho. House. Redes sociais. Ah, é @... Solomon Podcast em Isso. todas as plataformas, Instagram e tudo mais. E espalha a Até no palavrinha Deezer, pro irmão. temos no Deezer. Tem no Deezer O BTcast não tem. Não tem. Ah, tamo melhor. Valeu, um abraço. Valeu.